Minha gente, estou vendo já que tem muitos acompanhantes, muitos parceiros nessa conversa. A ideia, como vocês viram, minha gente, na apresentação do Face Live, a ideia, como vocês viram na apresentação do Face Live, é uma homenagem ao reitor Cancelliere, que foi duramente agredido por agentes públicos do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia, e, em consequência disso, se suicidou. É um protesto contra o abuso de autoridade. Nós não estamos tomando nenhuma posição contra a investigação dos desvios que, porventura, tenham ocorrido na gestão anterior à do reitor Cancelliere na Universidade de Santa Catarina. Mas nós não podemos tolerar o que aconteceu com o reitor. Isso pode acontecer com qualquer brasileiro posteriormente. Então, nós estamos tomando uma providência de realizar uma sessão pública no Senado da República, que será no dia 31, às 11 horas da manhã. Convidamos a família do reitor e vamos convidar representantes dos diferentes partidos políticos que têm presença no Congresso Nacional. A intolerância da sociedade brasileira com abuso de poder é correspondente e tem igual força ao desejo que nós todos temos de que toda a corrupção seja desvendada. Mas essa intolerância aos abusos de poder será deixada muito clara na sessão do dia 31 no Congresso Nacional. Dia 31 deste mês, às 11 horas da manhã, estaremos realizando a sessão pública. Eu vou dar uma lida aqui nas intervenções dos companheiros que me seguem, porque a ideia também, nessa manhã, era responder a questionamentos que fossem feitos através do Face Live. Veja aqui, Rita Maria da Luz, Treme Terra, bom dia. Nelson Rocha dos Santos, obrigado, senador. Alaide Davi, parabéns pela iniciativa. Cláudio Corboacier, nós estamos vivendo o estado de exceção. Liane Fronza, anulação do impeachment. Iracema Santos, homem sério que trabalha com honestidade para o povo, para a sociedade. Edvar Ramos, bom dia, senador. Andréa Fagundes, bom dia, senador. O som está baixo. Podemos melhorar o som? Falar um pouco mais alto, que tal? Me deem uma resposta. Melhorou o nível do som? Estou elevando o volume da minha voz. Fora Bradesco, fora Itaú, do Antônio Félix, Terezinha Marques, Almerinda Lisboa Barbosa Pérez, bom dia, senador. Estamos de uma mobilização Brasil afora para impedir a destruição do país. Antônio José Coelho Carvalho, bom dia, senador. Berenice Orozco Maciel, péssima transmissão, queremos lhe ouvir. Minha gente, será que ainda está baixo? Eu acho que pode haver um problema com o computador de quem está recebendo e a intensidade do sinal do servidor. Nós estamos acompanhando aqui em outros computadores e o som está excelente. Tere Bento, é isso aí, senador. Liane Egg, PL 7596. Romy Silva, um aliado fiel, que Deus te abençoe. Terezinha Marques, Tony Brasil, Maria Isabel Artes, José Francisco, Sara Silva, Ribeiro, Josane, Edivaldo Vanderlei, Mário Ferreira, Jair Gonçalves, bom dia, senador. Vaza Teme, Cadeia, Écio Neves, Odir Ramos da Costa, Dani Silva, Edvar Ramos, Eduardo Soczek, Edinaldo Vanderlei. Está ótimo, diz o Edinaldo. É o que eu espero. Então, as dificuldades podem ser por conta dos servidores que vocês estão usando e do som que vocês estão reproduzindo nos seus telefones e nos seus computadores, nos seus receptores. Minha gente, nós resolvemos tomar essa atitude no Congresso Nacional. Eu requeri no plenário essa audiência pública. Eu quero contar com a participação de todos os partidos presentes, da família do reitor Cancelliere. Já tenho a certeza de que o desembargador Rosa representará a família
e o ex-senador de Santa Catarina também. Nós gostaríamos de contar até com a presença do governador de Santa Catarina. Ele será convidado. E a presença de reitores das universidades brasileiras. Vejam bem, não considerem isso uma manifestação contra a apuração de corrupção no Brasil. É contra o abuso de poder dos agentes públicos, das autoridades. A corrupção tem que ser apurada, sempre e de qualquer forma, mas dentro dos limites da lei. Nós não podemos admitir o que aconteceu com o reitor, que se multiplica e se replica em todo o país. E qualquer cidadão brasileiro pode ser vítima disso. Essas atitudes são uma constante e continuada ameaça contra toda a cidadania no Brasil. Minha gente, nós vamos comentar. Eu não vejo, eu esperava perguntas sobre a política nacional e tudo mais. Nelson Pereira, manda abraço para Curitiba, Requião. Dani Silva, Jadir Alves, Cristiano Pierre Ribas, Edvar Ramos, Alberto Jesus, Márcia Pinheiro, Miriam Alexandre, Lucimar Ferraz, Gilson de Conto, Leida Silva Cardeal, Leandro Soares, sair e entrar novamente e corrigir o problema do áudio. Eu acho que era o problema mais com os receptores do que comigo aqui. Acompanharei aqui de casa a Laíde Davi, Sara Silva, Verdade, Eduardo Soczek, Ribeiro Josane, Joesley Lira, Ramon Samaúna, Everton Giliette. Eu já estou com 180 pessoas participando dessa conversa. Mas, minha gente, o que eu posso dizer para vocês do que acontece no Congresso Nacional? É uma vergonha. Eu fiz uma pesquisa agora perguntando aos seguidores do meu Twitter o que eles achavam do Congresso Nacional, se eles estavam de acordo, se eles achavam errado, se era um horror. Horror ganhou amplamente. Não é possível que o presidente da República, o atual presidente da República e seus ministros se recusem a serem investigados, quando, na verdade, com qualquer acusação, eles deveriam ser os primeiros a abrir mão de seu sigilo para mostrar a sua seriedade. E praticamente adquiram apoios no Congresso Nacional, liberando emendas e nomeando pessoas para empresas públicas e cargos públicos. Isso é abominável, para usar um termo bíblico. Como cá entre nós, foi abominável também a recusa da Comissão de Ética do Senado a tomar providências contra as duras e sérias acusações contra o senador Aécio Neves. O Aécio, como qualquer cidadão, como o reitor de Santa Catarina, tem direito ao devido processo legal e tem direito à defesa, ampla defesa. Mas o Senado não podia ignorar as fitas, as gravações que foram tornadas de conhecimento público e fazer com que não houvesse ocorrido nada. O meu voto, em primeira mão, no primeiro escrutínio, foi contra a medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela não estava prevista na lei. Mas o Supremo se reúne, pede autorização do Senado, e aí sim eu dei a minha autorização para o afastamento. Embora eu achasse aquela história dele ficar afastado, podendo andar por onde quisesse durante o dia e ter que se recolher à noite, meio ridícula. O Supremo atravessou um pouco nessa história. Parecia uma medida contra os bares e os restaurantes de Brasília e não uma medida séria. Mas o Congresso não se incomodar com o nível das denúncias que foram feitas em fita gravada de vídeo e gravações telefônicas é incompreensível, é inconcebível. Agora, minha gente, o que está acontecendo no Congresso? O Congresso está votando, o Senado agora está votando, porque a Câmara já votou, uma medida provisória que reduz de forma drástica os impostos que as multinacionais do petróleo estão sendo regaladas
com a doação do pré-sal, que era óleo brasileiro, para resolver problemas econômicos do Brasil, estão sendo regaladas com isenção de impostos, com redução brutal de impostos. E o senador Fernando Bezerra e o relator levantaram argumentos simplesmente trágicos. O Fernando Bezerra dizia: olha, não é só no Brasil que existe ocorrência de petróleo. Campos estão sendo abertos no mundo inteiro. Se nós não dermos incentivos fiscais, essas petroleiras não virão para o Brasil. Minha gente, perfurar no pré-sal é como pescar em aquário. Aquário onde os peixes não tenham sido alimentados recentemente. 10 poços furados, 9 incidências de petróleo, 9 ocorrências. E as petroleiras, o mundo inteiro sabe, provocam guerras genocidas no mundo inteiro para conseguir ficar com o petróleo dos países. Eles são desesperados pelo domínio do subsolo, do minério e do petróleo. O petróleo tem causado guerras no planeta desde sempre. Nós acompanhamos a luta do petróleo é nosso para podermos consolidar a Petrobras. E o Bezerra e o relator ainda me vêm com um argumento simplesmente ofensivo à soberania do Brasil e à inteligência dos brasileiros. Eles dizem o seguinte: vejam vocês, se nós não tivéssemos dado incentivo para a indústria automobilística, eles não teriam vindo para o Brasil, nós não estaríamos fabricando os carros que estamos fabricando hoje. O papa da globalização, o Lester Turoff, já disse 1000 vezes para que o mundo entendesse que não tinha nenhum sentido dar incentivo à indústria automobilística, que o Brasil era o maior mercado disponível no mundo, com capacidade de compra de carros novos, e que foi uma estupidez os incentivos fiscais e os benefícios dados às montadoras, porque eram, naquele momento, no momento que nós vivemos, a possibilidade de expansão da indústria automobilística no planeta Terra. Agora, oferecer incentivos fiscais para os bandidos internacionais das petroleiras é de uma agressividade contra a soberania nacional enorme e a fazer muito pouco da inteligência dos brasileiros. Vai para o plenário essa medida, ela foi aprovada. Quando eu vi o argumento do líder do governo e do relator, eu imaginei, não, agora, nesta comissão mista de deputados e senadores, isso não passa mais. Passou. Recusaram o voto nominal, não elegeram sequer o presidente da comissão, o que era uma obrigação regimental, e fizeram passar no tapetão. E querem fazer agora uma licitação entregando o pré-sal e consolidando por um período larguíssimo de tempo os incentivos fiscais que fazem com que as petroleiras que nos roubam o petróleo, que nos tiram a possibilidade de crescimento, de geração de emprego e de soberania, seja garantida por um período larguíssimo de tempo. Minha gente, não é possível. Eles isentam de imposto importação de insumos para a indústria petroleira. Eles desmontam a indústria nacional. Os nossos estaleiros estão perdendo empregos de 23 mil. Hoje, estaleiros como o do Rio Grande tem lá 2, 3 mil pessoas trabalhando. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. São criminosos contra o Brasil. E esta gente compra voto de parlamentares irresponsáveis para evitar uma investigação contra o presidente da República e os seus ministros. O meu tom é indignado, e indignado eu estou. Mas essa indignação tinha que tomar conta do país. Os brasileiros tinham que ir às ruas, protestar com veemência contra o que o governo está fazendo. Essa história de não ter investimento por 20 anos. Nós devíamos proibir, então, o governo federal de fazer empréstimo para pagar dívida dos banqueiros por 20 anos. Que tal? Não poderiam pagar mais essa dívida, que nem auditada foi, nós não sabemos se ela existe realmente. Minha gente, o Brasil está em mãos muito pouco responsáveis nesse momento. Mas o papo era esse. Estou olhando aqui agora a Ilza Capellini. Temos que mostrar a força do povo brasileiro fazendo uma varredura nesse Congresso Nacional. Uma renovação pesada, mas vamos manter o pessoal sério que existe lá dentro. Tem gente séria. Não é a maioria, mas tem gente muito séria. A Laíde Davi.
Esses que se vendem também safados. Cláudia Campos, fora Temer. Antônio Bezerra, fora Temer golpista, leve o PSDB junto. Naudé Pedro Prates. A Praça dos Três Poderes se transformou no mercado persa. Tenda de beduíno. É isso, Pedro. Cláudio Corbacier, precisamos parar o Brasil. Virgínia Cielo Rec, indignados estamos indignados, mas não vamos para a rua. Nós temos que participar com força das manifestações. Eunice Alves, estou saindo aqui da cidade de Taiatuba para o Audi, está ótimo. Concordo com você, senador. Pobres financiando ricos. Janete Roriz, brasileiro é tão bonzinho. Adilton Fontenelle, Mônica Formiga, Graça Siqueira, Marcos Almeida, cadê os batedores de panelas? Pois é, não há mais indignação. A Globo foi responsável por tudo isso. Há um movimento integrista, o capital financeiro internacional, tomando conta do Brasil. E as televisões que se indignavam contra a Dilma não se manifestam quando estão acabando com o petróleo nacional, liquidando as nossas empresas, transformando o Brasil num estado associado ao capital financeiro internacional, ao capital vadio, que vive da rolagem da dívida, que não investe numa fábrica que não produz um bem econômico, que não produz um serviço, que não paga salários, que vive da sua própria rolagem, esterilizando o capital que possibilita o desenvolvimento do Brasil. Uma pesquisa feita pelo pessoal do meu gabinete mostrou que o financiamento dos bens e serviços no Brasil engole 45% da moeda circulante no país, diminuindo a capacidade de consumo do povo e acabando com a possibilidade de crescimento, porque, como um dreno, esteriliza o dinheiro que é posto em circulação. Nós estamos vivendo o domínio absoluto do capital financeiro. Os bancos mandam no Banco Central e no Ministério da Fazenda. É o Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, o segundo é um representante do Bradesco, e na Fazenda, o Meirelles. E nós, brasileiros, sendo sacrificados pelos lucros do capital financeiro, pelo privilégio dando aos grandes grupos. E agora? O inimaginável aconteceu. Diziam, ironicamente, que o Temer acabaria por revogar a Lei Áurea. Não é que uma portaria do Ministério da Fazenda do Temer consagra o trabalho escravo no Brasil? É indignação universal, indignação de todas as pessoas sérias. Como é que alguém pode privilegiar o trabalho escravo? A Lei Áurea foi revogada na prática por essa portaria. É esse tipo de governo que faz isso para conseguir voto de alguns ruralistas na Câmara Federal. Muito provavelmente esses ruralistas estão escravizando trabalhadores, trabalhando em condições absolutamente inadequadas, escravizados, na verdade. É uma escravidão moderna. Não tem um grilhão na perna, mas são obrigados a trabalhar por muito pouca coisa, vivendo numa situação insuportável por qualquer pessoa civilizada no século em que nós vivemos no Brasil. Minha gente, é uma coisa terrível o que está acontecendo. A nossa soberania está sendo sacrificada. Estão nos impondo o domínio do capital financeiro internacional. E o Congresso, meu Deus, essa gente foi eleita com voto popular, está respaldando tudo isso. Eu via hoje de manhã meu companheiro brilhante, o senador Paim, dizendo que conversava com parlamentares sobre a CLT e ninguém leu a CLT, e ele perguntava: você, parlamentar, que votou a favor disso, você colocaria uma filha sua, ou sua mãe, ou sua mulher trabalhando no local insalubre, como vocês autorizaram com a nova CLT? E o pessoal responde: não, eu não colocaria. Mas colocaram os trabalhadores do Brasil nesta situação. O que é que está acontecendo? Que regressão brutal a períodos antigos de destruição do Brasil soberano, de desafirmação do Estado Nacional, de sacrifício do povo transformado em mão de obra semi-escravizada à disposição dos grandes capitais.
e autorizam a venda de terras sem limites para grupos estrangeiros. Daqui a pouco nem andar no país nós vamos poder mais. Terão extensões inimagináveis maiores que países da Europa, com milícias privadas ou milícias representando fundos de pensão, grandes grupos econômicos e mesmo países estrangeiros. China, Estados Unidos, Itália. O que está acontecendo com o Brasil? A solução para isso qual é? Um referendo revogatório. Nas próximas eleições, colocar tudo isso sob um referendo revogatório. E o povo, quando votar nas próximas eleições, dirá se concorda com a manutenção do que acontece no Brasil até agora ou se não concorda. E não concordando, nós consideraríamos todas as pessoas que estão comprando soberania brasileira de quem não pode vender porque não tem autorização popular, nós consideraremos essas pessoas receptadores de mercadoria roubada. Vão perder o seu investimento e nós vamos anular tudo isso. Eu vi o Ciro Gomes dizendo, não, eu anulo tudo isso com o justo pagamento. Não tem justo pagamento porque a compra não é justa, Ciro. Nós temos que enfrentar isso com a força do povo. Estão roubando o Brasil e não se indeniza ladrão. É preciso que esta gente tenha consciência de que o Brasil fala pela voz do seu povo e não pela mão de um grupo de usurpadores que não se submeteram a uma eleição e não têm autorização para vender a pátria. A pátria. Referendo revogatório, minha gente. Eu atinjo 320 pessoas instantaneamente. Vou parar por aqui e renovar o convite a todos que se revoltam contra o abuso de poder. Não contra o combate à corrupção, contra o abuso, contra a pretensão de agentes públicos se colocarem acima do direito, reinterpretarem as leis ao seu gosto, ameaçando a segurança de toda a população brasileira. Dia 31, às 11 horas da manhã, estaremos homenageando o reitor canciller, que se suicidou quando abusado e agredido por abusos inomináveis do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia. E vejam bem, nós não estamos dizendo que eles não devem investigar malfeitos que tenham ocorrido na Universidade de Santa Catarina, que, aliás, se ocorreram, foram na gestão anterior a desse reitor. Mas nós não podemos mais admitir que um homem limpo, com uma vida como a do reitor canciller, que representa a vida, simbolicamente, de todos os brasileiros, tenha sido levado ao suicídio pelo abuso de poder de um grupo de agentes públicos rigorosamente irresponsáveis e que ainda descaradamente defendem e tentam justificar o arbítrio que levou à morte o reitor. Minha gente, valeu, muito obrigado e vamos à luta na rua, com coragem, com clareza, dizer que nós não concordamos com a entrega do Brasil, com a demolição da soberania nacional e com corporações de agentes públicos que fizeram um concurso ontem, um concurso público ontem, os concurseiros, e que agora atropelam a lei e ameaçam a segurança do Estado de Direito e de todos nós brasileiros. Valeu, minha gente!